Olá, turma! Estamos de volta com a disciplina IEF 036, Laboratório de Física 1. Estamos na unidade 1 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a atividade experimental 4 sobre queda livre e faremos a atividade experimental para a determinação do valor local da aceleração da gravidade. Nesta aula, passarei algumas orientações para a realização da quarta atividade experimental e também sobre a confecção do relatório. Lembrando que esta é a última atividade da unidade 1. Vocês podem utilizar o roteiro de atividade experimental que eu deixei como modelo em formato doc, mas também podem usar outro modelo que vocês preferirem. Se tiverem qualquer dificuldade em realizar o relatório de forma digital, vocês também podem imprimir um roteiro ou fazê-lo à mão mesmo e aí depois fotografar ou então tirar aí, fazer um PDF do arquivo e anexar para poder garantir a entrega da atividade. Então, essa atividade tem como objetivo determinar o valor local da aceleração da gravidade a partir da análise gráfica de dados experimentais obtidos da queda livre de um corpo. Os conceitos relacionados a essa atividade são queda livre, aceleração gravitacional, leis de Newton, funções quadráticas, análise gráfica de dados e propagação de incerteza. Lembrem-se que o relatório de vocês precisa ter um item chamado teoria. Nesse item vocês colocarão uma breve introdução teórica sobre a queda livre. É coisa breve, gente, 3 a 6 parágrafos, vocês podem acrescentar imagem, gráficos, equações, para deixar essa introdução mais compreensível e também mais agradável para quem lê. Só que é importante lembrar que vocês não devem fazer simplesmente um copia e cola, mas vocês devem fazer uma curadoria de materiais, procurar por introduções e adaptá-la e fazer a introdução com a palavra de vocês mesmo sobre esse tema. O material utilizado também é importante ser listado e aí tudo que vocês utilizaram para fazer o experimento de vocês. Lembrando que dessa vez são vocês que estão fazendo o experimento e aí então é importante listar tudo que foi utilizado. O esquema de montagem experimental também é fundamental, então podem tirar fotos ou fazer um esquema, um desenho, um esboço, mas é importante conter o esquema do experimento e aí colocar legendas, explicar o que é cada coisa nesse esquema de montagem experimental, para que as pessoas possam replicar o experimento caso elas tenham vontade. Vamos então ao procedimento da atividade experimental. Primeiramente, vocês devem gravar o vídeo da queda livre de um objeto. Por exemplo, aqui eu deixei um vídeo ilustrando como que é esse vídeo. É importante que você coloque uma escala de medida conhecida próximo do objeto que está em queda livre. Então aqui, como exemplo, eu deixei uma esfera caindo e aqui na parede eu coloquei aqui uma fita métrica. Essa fita então ela deve estar praticamente no mesmo plano de queda do objeto, tá? Você não pode colocar, por exemplo, a referência muito na frente e a bolinha muito atrás. Então eu vou dar um exemplo aqui no meu vídeo. Se eu colocar a minha mão muito para frente, por exemplo, ela vai ficar muito maior que a bolinha. Se eu inverter e colocar a bolinha muito na frente, ela vai ficar muito maior. Então a régua ela tem que estar bem próxima, lado a lado, para vocês poderem manter a escala, tá? Outra coisa importante é verificar se a câmera está bem paralela ao movimento, tá? Então a câmera tem que ficar estática. Coloquem, se vocês forem fazer a gravação, por exemplo, com o celular de vocês, coloquem o celular bem paralelo ao movimento, ou seja, o celular não pode estar torto, ele não pode estar de lado, né? Por exemplo, se o objeto está caindo aqui, o celular ele não pode estar inclinado em relação ao plano, então ele tem que estar bem paralelo ao movimento, né? Se vocês colocarem o celular, ele tem que estar bem paralelo ao movimento e estático. Então vocês procurem um objeto para apoiar a câmera, né? O celular ou uma câmera que vocês estiverem utilizando para deixar essa câmera bem paralela e também bem centralizada com o movimento, né? Percebam que no vídeo aqui eu deixei a câmera mais ou menos no ponto central para a gente evitar ao máximo aí os desvios aí da paralaxe.
outra coisa importante para prestar atenção é a quantidade de frames por segundo. Às vezes é possível alterar no vídeo, quando você vai gravar, por exemplo, com o celular, às vezes algumas câmeras, alguns celulares, ou mesmo câmeras de filmagem, elas permitem que você altere o número de quadros por segundo. Então, se vocês conseguirem colocar mais quadros por segundo, melhor, porque você vai ter menos, você vai borrar menos a imagem do objeto que está caindo. Você vai ter também a possibilidade de ter mais pontos quando você for fazer a análise com o tracker, e aí então ter uma imagem muito melhor, um gráfico muito melhor, dados mais precisos. Esse vídeo, por exemplo, que eu mostrei para vocês aqui, ele tem 60 quadros por segundo. É um número bastante alto. Mas, em média, as câmeras às vezes têm 30 quadros por segundo. Então, se vocês conseguirem alterar isso, ajuda bastante para a qualidade do vídeo. E também vocês podem usar um vídeo, um editor de vídeo, para cortar esse vídeo e deixar ele só o momento que o objeto cai, tá? Não interessa para a gente ter um vídeo muito longo, senão ele fica muito pesado e aí isso pode ser ruim, prejudicial para vocês. Então, deem preferência aí a não usar um vídeo muito longo. Cortem esse vídeo se for o caso. Esse experimento deve ser analisado usando software tracker, de forma semelhante ao que vocês fizeram na aula anterior. É importante lembrar, né, para quem se esqueceu, que o programa pode ser instalado no computador de vocês ou então vocês podem usar o software online. Eu sugiro sempre instalar o programa porque dá menos conflito, dá menos instabilidade, né? Então vocês vão ter menos problemas para utilizar um programa que esteja instalado no computador de vocês, de acordo com o sistema operacional que vocês usam, Linux, Windows, iOS. Algumas dicas para vocês utilizarem o tracker. A primeira coisa é que vocês têm que observar que o movimento ocorre na vertical. Então, o que acontece aqui? Ó? Se a gente analisar essa esfera caindo, ela está na vertical, então é o eixo Y que vai servir de referência para a gente, para fazer as medidas, e não o eixo X. Então, a equação que vocês vão analisar, a equação e o gráfico que vocês vão analisar é da função y em relação ao tempo. Vocês podem ter qualquer material aqui de referência, né? Eu utilizei aqui uma fita métrica de 150 centímetros, mas poderia ser menor, né? Poderia ser uma fita métrica de 10 centímetros, uma régua, um pedaço de papel, alguma marcação conhecida. E não precisa, e vocês podem colocar em qualquer posição na imagem, tá? Outra coisa importante, o movimento do objeto, por exemplo, aqui eu estou colocando o objeto da bolinha, né, caindo, ele não precisa começar exatamente da posição inicial da sua régua, né? A régua pode estar em qualquer posição da tela e o objeto pode começar a cair de qualquer parte da sua imagem. Eu sugiro gravar o objeto mais do alto possível para que tenha mais pontos na tela, que vocês consigam ver o objeto caindo por mais tempo. É importante também pegar desde o começo da queda do objeto. Então aqui eu coloquei como referência que o nosso eixo aqui de coordenadas, x e y, se vocês olharem, ele está aqui acima da régua. Então não precisa estar alinhado com a régua, tudo bem? Outro ponto que vocês devem prestar atenção é a marcação no tracker. É importante que vocês tomem como referência a parte de baixo da esfera para fazer a marcação dos pontos. Aqui eu até dou um zoom. E por que isso é importante? Conforme a esfera vai caindo, conforme a bolinha vai caindo ou qualquer objeto vai caindo, ele começa a fazer um borrão na tela, porque ele passa de forma muito rápida enquanto o obturador da câmera ainda está aberto. Então ele começa a deixar um borrão e a imagem não fica tão nítida. Então o ideal é que vocês peguem o ponto mais baixo aqui, onde também é um borrão, mas você consegue ver que a esfera já chegou nessa parte mais baixa. Então tomem como referência
o ponto mais de baixo da esfera ou do objeto que vocês estiverem colocando em queda livre, para fazer a marcação dos pontos no tracker. Gostaria de chamar a atenção de vocês com relação à montagem do gráfico. Para esse exemplo onde a esfera está caindo, né, que eu soltei aqui no vídeo a esfera em queda livre, eu ajustei aqui o eixo de coordenadas centralizado na esfera. O que significa isso? Que a esfera parte do ponto 0, 0. Como ela vai cair, ela está indo para o lado negativo aqui em relação ao eixo Y. Portanto, o gráfico, se vocês analisarem o gráfico aqui do eixo Y, que é o que importa para a gente, ele é uma parábola côncava para baixo, onde a partícula inicia o movimento dela aqui no tempo zero, no ponto zero, e com o passar do tempo ela vai para o eixo negativo. Em outras palavras, se vocês olharem aqui o gráfico XY, a gente percebe que a esfera está indo contra o eixo Y, por isso que o gráfico tem esse formato. Mas vocês podem mudar a posição do eixo. Por exemplo, nessa outra sequência aqui, eu puxei o eixo para o lado de baixo aqui, para o pé, aonde vai cair a esfera. Então agora, se vocês analisarem, o eixo continua aqui, o eixo Y, em direção vertical para cima, e a esfera continua caindo contra o eixo. Então, a parábola continua sendo côncava para baixo, o movimento continua sendo em direção de forma decrescente. Mas dessa vez, a posição inicial da partícula não é no ponto 0, 0. É um ponto positivo, ela está acima aqui, ó, né? E conforme ela vai caindo, ela termina o seu movimento próximo do ponto 0, 0. Então, mudar o eixo de posição faz com que esse gráfico mude também sua perspectiva. Os resultados vão continuar o mesmo para a aceleração da gravidade, porém, pode ser que você tenha aí valores para aceleração negativo, positivo, e também você pode ter aí uma outra função horária. Então, interpretar isso é muito importante. E não para por aí. Pegando o mesmo exemplo, ainda é possível fazer uma outra coisa. Girar o eixo, ou seja, inverter o eixo de modo que o Y fique crescente para baixo e o X crescente para o lado esquerdo. Então aqui, se vocês olharem de perto, tem aquele tracinho aqui do lado no eixo X que ele indica para onde o X é crescente. Ele está aqui para o lado esquerdo. Dessa vez, então, a gente está com uma orientação onde o Y cresce para baixo. Aí o que aconteceu com o gráfico? Ele está aqui de forma crescente, né? A parábola está côncava para cima e o objeto parte do 0, 0, ou seja, eu centralizei as ordenadas aqui, o eixo de coordenadas no ponto em cima da esfera, e aí a esfera está indo para o lado positivo do eixo Y. Também posso descentralizar, como eu vou mostrar nessa próxima imagem. Descentralizando então a esfera, mas de novo com o eixo ainda invertido, a esfera também vai seguir no sentido positivo de Y, só que agora ela não está partindo do 0, 0, ela está partindo de um ponto negativo porque o nosso eixo está invertido. E aí a parábola é côncava para cima. Então isso vai fazer mudança no sinal da equação que vocês veem, mudança no sinal dos coeficientes, alteração nos valores aí dos coeficientes, então é importante que vocês se atentem a esse detalhe. O objetivo dessa atividade é que vocês possam gravar o próprio experimento de vocês, que vocês façam a gravação de um objeto em queda livre. Mas, caso vocês tenham qualquer empecilho, dificuldade, se der algum problema, mas só se tiver algum problema, eu vou deixar uma alternativa, que é o vídeo aqui dessa esfera em queda livre, esse vídeo que eu mostrei para vocês, ele está disponível no link, que eu também deixei no Moodle, então somente se vocês não conseguirem, por algum motivo muito específico, gravar o experimento de vocês. Mas o objetivo é que vocês possam gravar, eu quero ver o vídeo de vocês feito. E aí, algumas coisas importantes com relação a esse vídeo, que eu estou deixando aqui, é que o comprimento dessa fita métrica é de 150 centímetros, com
uma incerteza de 0,05 centímetros. A taxa de frames desse vídeo é de 64 quadros por segundo, ou seja, 60 frames por segundo, o que dá uma incerteza de tempo no tracker de 0,01 segundo. A massa da esfera, por uma curiosidade, é de 39,30, mais ou menos 0,05 gramas. E o diâmetro da esfera, outra curiosidade, é de 43, mais ou menos 0,05 milímetros, né? Medi aqui o diâmetro da esfera com paquímetro, então ele tem essa ordem aí de incerteza. Isso apenas por curiosidade, caso vocês também queiram fazer algum comentário na hora da discussão do problema de vocês, da experiência de vocês. Na parte de tratamento de dados do relatório de vocês, é importante que vocês anexem o link para o vídeo do experimento realizado. Minha sugestão é que vocês façam a gravação do vídeo e aí subam para o YouTube, por exemplo, um canal de vocês, subam na conta de vocês no YouTube e aí vocês coloquem o link do vídeo para que eu possa ver e assistir o experimento que vocês realizaram. Anexe também no relatório fotos da tela da análise do vídeo e do gráfico plotado no tracker. Anote também os parâmetros que foram plotados no tracker A, B e C, né, os coeficientes, e a equação obtida para o movimento. Discute o significado físico dos coeficientes da equação, incluindo o sinal dos coeficientes e a concavidade do gráfico plotado, conforme eu comentei agora. Calcule a aceleração da gravidade, calcule a incerteza da aceleração da gravidade, e para isso vocês têm que lembrar da atividade 3 que vocês fizeram. Então, na atividade 3, nós fizemos o cálculo da incerteza para aceleração. Vocês vão seguir os mesmos procedimentos, certo? E resultados. Apresente o valor da aceleração da gravidade com a sua incerteza, lembrando do número de algarismos significativos. E também apresente a função horária dos espaços de forma ajustada. Vocês podem aprofundar a discussão e a conclusão de vocês calculando o erro percentual do valor experimental. Lembra que a gente tem essa equação, já foi utilizada na atividade 1, que o erro pode ser calculado a partir do valor obtido experimentalmente, menos o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro e tudo isso multiplicado por 100. Então isso vai enriquecer a discussão e a conclusão de vocês. Sugiro que vocês façam esse cálculo para verificar qual é o erro da medida que vocês obtiveram em relação ao valor verdadeiro da gravidade. Procurem qual que é o valor verdadeiro da gravidade. Procurem por aí e façam essa comparação. E, finalmente, coloquem também as referências de vocês no formato ABNT, em especial para as teorias ou qualquer outra informação que vocês obtiveram para montar o relatório de vocês. Com isso, vocês já estão prontos e aptos para realizar o quarto experimento da disciplina. De agora em diante, lembrem-se que os modelos de relatório eles estão bem enxutos e eu não estou colocando tantas informações, então cabe a vocês preencherem todas as informações no roteiro com objetivo, conceito relacionado, teoria, esquema de montagem, material, procedimento, resultado, discussão, conclusão e referência. Percebam que nesse roteiro eu não detalhei o procedimento, vocês precisam detalhar o procedimento. E daqui para frente vocês vão montar o roteiro na íntegra. Qualquer dúvida, entre em contato. Boa atividade para todos vocês.